alguma dúvida aí, pode ir deixando também. Estão ouvindo bem? Preciso que eu fale mais alto? Preciso que eu fale mais perto? Eu tô enferrujado já com live, gente. Faz muito tempo que eu não faço uma live, então se tiver alguma coisa ruim aí, me fala. Então a ideia, né, do grupo, a ideia desse desafio é vocês saírem hipnotizando essa semana, vocês conseguirem hipnotizar até o fim de toda essa semana, né, passando por todo o processo que a gente vai passar aqui. E assim como o livro, assim como o e-book, a mesma proposta do e-book não é a gente precisar passar por história da hipnose, não é precisar estudar quem foram os pais da hipnose e como ela é hoje, não é estudar quais as escolas que tem, porque depois, com o tempo, conforme vocês forem aprofundando no assunto, vocês vão ver que existe algumas divisões, existem diferenças de opiniões também sobre o que é hipnose, sobre o que não é hipnose. O próprio transe é um assunto que dá bastante pano para manga, assim, tem pessoas que defendem níveis de transe, outras pessoas dizem que não existe, e existe aquele meio termo de que, tá, o transe existe, mas ele é irrelevante para a hipnose acontecer ou não. Então, por isso que eu pedi, né, para colocar o que vocês entendem por hipnose, porque, na verdade, essa parte do processo de hipnotizar, esse primeiro passo, que é o que a gente chama de pré-talk, ele é o ponto mais importante para a hipnose acontecer. Eu não sei quantos já começaram a ler o e-book, mas ali eu digo, né, os passos, assim, de uma rotina de hipnose, que são pré-talk, convincer, indução, aprofundamento, sugestão, presente hipnótico, retirada de sugestões e imersão. De todos esses passos aqui, existem dois que são necessários acontecer, que são necessários para a hipnose acontecer de verdade, que é o pré-talk e a sugestão. Os outros, a gente consegue fazer hipnose sem convincer? Consegue. A gente consegue fazer hipnose, sim, e fazer hipnose sem a retirada de sugestões, tudo, a gente também consegue. As sugestões, elas vão, essas sugestões de entretenimento, elas têm um certo prazo de validade. Se a gente, digamos assim, esquecer de tirar elas com o tempo, ali, logo depois que a pessoa sair e tal, elas vão deixar de funcionar. Assim como a imersão, se acontecer do hipnotista morrer, ter um ataque cardíaco enquanto está hipnotizando a pessoa, depois de um certo tempo que a pessoa está ali sem receber sugestão, ela vai perceber que existe algo de errado, ela vai notar alguma coisa de errado e ela vai emergir naturalmente, sozinha. Então, de todos esses passos, os mais importantes é pré-talk e a sugestão, porque sem sugestão não existe hipnose, precisa dar alguma sugestão. Mas, então, digamos que sugestão seja a hipnose. A sugestão já é a hipnose em si. O processo mais importante para a hipnose acontecer é o pré-talk. Depois, mais para o final da semana, quando a gente tiver visto esses passos todos, eu vou passar um pouco sobre o loop hipnótico, que é um processo que foi um cara chamado James Tripp, que é um hipnotista, se eu não me engano, não lembro se ele é da Europa ou dos Estados Unidos. Tu lembra aí, Vini? Se tu lembra, coloca aí para mim no comentário de onde James Tripp é. E ele fala desse loop hipnótico, que é uma teoria que explica como fazer hipnose sem o dito transe. É sem esse padrão que eu passei aqui, de pré-talk, convincer, indução e tal. Se tiver aqueles passos do loop, a gente consegue
realizar a hipnose. Ok? Fechar o WhatsApp aqui para não ficar sinalizando. Então, o pré-talk, ele nada mais é do que tu explicar o que é hipnose para a pessoa. Quando tu vai hipnotizar alguém, ela precisa saber o que é, como acontece, para ela saber como entrar em hipnose. Se tu chegar e tentar dar um durma nela, né, fazer uma indução nela, sem ter explicado o que vai acontecer depois do que ela precisa fazer, como ela precisa se comportar depois desse durma, depois dessa indução, ela vai abrir os olhos e rir da tua cara, ou sei lá, pode ficar chateada se ela não saber que ia fazer aquilo, tomar um susto e querer te bater, alguma coisa assim. A pessoa precisa saber o que é hipnose antes de entrar em hipnose. Por isso que não existe esse negócio de manipulação. Manipulação pelas circunstâncias existe, mas não existe essa coisa de dominação mental, de eu conseguir te hipnotizar sem que tu deseje ser hipnotizado. Então, bom, vamos direto para o que é hipnose. Gente, se você tiver alguma coisa para perguntar, para comentar, vão falando aí, tá? Enfim. A hipnose, então, como o Vini já deixou ali nos comentários antes, hipnose são processos automáticos. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês esse livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que ele é um livro do cara que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, onde ele explica que, na verdade, a gente tem dois tipos de pensamentos. A gente tem o pensamento rápido e o pensamento devagar. E esses pensamentos, o rápido e devagar, que ele vai chamar de sistema 1 e sistema 2, eles estão sempre intercalando um com o outro. O sistema 1, que seria o pensamento rápido, ele é aquele pensamento mais intuitivo. É aquele pensamento que quando eu pergunto quanto é 2 mais 2, intuitivamente já responde 4. Agora, se eu perguntar quanto é 17 vezes 28, vai ter que parar e analisar os números e calcular mentalmente. Então, tu vai para um pensamento mais devagar. Claro que se tu pensar nesse 17 vezes 20, tu vai saber que o número não vai ser, por exemplo, 60, porque tu sabe que é um número maior, e tu vai saber que esse número não é 1 milhão também, porque tu sabe que vai ser um número menor do que isso. E como tu sabe que não é nenhum desses outros dois números, isso já é uma função do sistema 1, que é o pensamento rápido. Então, a gente está sempre intercalando sobre esses pensamentos rápidos. Por exemplo, o sistema 1, que é esse pensamento rápido, ele é aquele responsável por, se tu estiver caminhando na rua sozinho de noite, tu passar ou ver de longe assim alguém com um capuz, cabeça baixa, vem vindo devagarinho, assim, no escuro, tu vai ficar desconfiado, tu vai ficar com medo. Então, quem faz isso, na verdade, é o sistema 1, que é o teu pensamento intuitivo, aquele que está procurando, através de experiências, através de conhecimentos passados, através de coisas que tu aprendeu talvez pela cultura, ele está procurando te defender de algum provável perigo.
Esse é o pensamento intuitivo, pensamento rápido. E isso é importante para a gente, isso foi, como eu vou dizer, ficou para a gente evolutivamente, porque isso ajudava a gente, e ajuda ainda, a economizar energia. O nosso cérebro, ele é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. Então, imagina se todas as nossas funções precisassem ser conscientes o dia inteiro. Olha a quantidade de atividade que a gente faz, a quantidade de decisões que a gente toma no dia. Por exemplo, se tu chegar numa porta, nem aqui eu estou no salão, então tem uma porta de vidro aqui, que para mim sair agora eu tenho que puxar. E quem vem da rua precisa empurrar ela. Se toda vez que eu chegasse na porta eu tivesse que avaliar como está o trinque, para que lado talvez ela abre ou fecha, isso ia ser muito cansativo pela quantidade de portas que eu posso precisar passar no dia. Então, é muito mais rápido a gente automatizar essa função e eu chegar ali e saber que eu puxando ela vai abrir. Ou então, se eu chegar num trinque de uma porta comum, eu saber para qual lado eu vou torcer esse trinque para abrir. E é por isso que muitas vezes a gente chega num posto ou em algum outro lugar e a gente empurra a porta e a porta não vai, porque a gente está acostumado a empurrar e aquela porta, às vezes, ela ali, naquele lugar, ela precisa ser puxada. É isso também que vai fazer a gente, por exemplo, dirigir. Imagina se quando... Imagina que quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente precisa, a todo momento, estar consciente de todos os movimentos. Eu preciso pensar quando eu vou frear, eu preciso pensar quando eu vou pisar na embreagem, quando eu vou começar a acelerar e soltar aos poucos o pé da embreagem para o carro arrancar. Eu preciso estar o tempo todo atento ao volante para poder desviar de qualquer coisa que se atravesse na minha frente, ou até mesmo fazer uma esquina. E quantas vezes a gente acaba no começo esquecendo do pisca, porque é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo. Mas com o tempo, conforme a gente vai fazendo, isso vai se automatizando, isso vai indo do nosso sistema 2, então, nosso pensamento lento, que a gente precisa pensar para fazer, vai indo para o nosso sistema 1. Então, se a gente fizer um paralelo com os modelos de mente que a gente conhece, tipo, da psicologia, esse sistema 1 seria o nosso inconsciente e o sistema 2 o nosso consciente. A maioria das escolas de hipnose vai trabalhar com o termo subconsciente, mas quando a gente está falando em subconsciente, a gente está falando do sistema 1, a gente está falando desse pensamento automático e desse pensamento que é inconsciente, mas no sentido de que não está na nossa consciência naquele momento. Quando a gente olha para ele e percebe ele acontecendo, aquilo se torna um pensamento consciente. E o que é a hipnose, então? A hipnose a gente pode dizer que é esse processo automático que acontece do sistema 1. Mas a hipnose aqui, que a gente vai utilizar para hipnotizar alguém, para fazer essa rotina de entretenimento, ou a hipnose que acontece lá na clínica, que a gente faz a hipnoterapia, é a gente usar alguma técnica para trabalhar com esse pensamento automático. Então, aqui, a gente vai usar técnicas para transformar uma rotina de entretenimento em algo automático. Então, por que quando a gente faz uma sugestão da pessoa esquecer o nome, ela esquece? Porque a gente vai trabalhar com o pensamento automático dela para que seja automático ela não conseguir falar o nome. Então, ela sabe o nome, ela pode estar vendo o nome lá dentro da mente dela, mas ela não consegue falar porque foi automatizado que ela não ia falar. E lá na clínica, às vezes, pode ser o contrário. Às vezes, ela está com um comportamento automatizado, aquele comportamento está incomodando ela, e ela quer mudar. E aí ela tenta mudar, mas o nosso sistema 2, o nosso pensamento lento, ele não consegue mandar no sistema 1. O sistema 1, ele é mais antigo, vamos dizer assim. Ele é o que manda em tudo. E aí, então, a gente precisa de técnicas para acessar esse sistema 1 e reprogramar lá de dentro dele mesmo. Então, hipnose é trabalhar com processos automáticos. Hipnose é a gente pegar algo que
a gente precisa pensar para fazer, que a gente precisa analisar e a gente tornar isso, vamos dizer assim, intuitivo. Faz sentido para vocês? Então, por isso que a gente vai ver depois que hipnose, na verdade, tu não precisa fechar os olhos, tu não precisa relaxar, tu não precisa falar a palavra durma, tu não precisa nem dizer que é hipnose para ela acontecer. A hipnose, ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, desde que a pessoa aceite a sugestão. E aí eu gosto de usar bastante aquele exemplo da pessoa que vai no médico. A pessoa chega no médico para saber o resultado de um exame. E às vezes ela chega lá, tipo, de boa, entra lá, tranquilo, tá num dia normal da vida dela. E aí ela vai conversar com o médico diz, tu tem uma doença terminal, tu tem mais 2 meses de vida. Se a pessoa aceita a sugestão do médico, então se ela aceita que aquilo é a realidade dela, ela vai sair de lá se comportando diferente. Ela não vai sair com a mesma disposição, ela não vai sair com a mesma vitalidade, ela vai assumir uma fisiologia, ela vai assumir comportamentos de uma pessoa doente. Então, a sugestão do médico, a linguagem dele, mudou a percepção dessa pessoa, mudou a percepção de realidade dessa pessoa. Não se alterou nada no que tinha antes no corpo dela. A doença já estava ali, ela só não percebia que a doença estava. Mas ela se transformou simplesmente pela sugestão que veio do médico. Principalmente por ela atribuir autoridade a ele, pelo estudo dele, né, por ele ser médico. Agora, talvez a pessoa possa não aceitar essa primeira opinião. E aí, enquanto ela vai passar por outros exames, por outros médicos, por outras opiniões, ela vai se manter com a mesma vitalidade que ela tinha antes. Então, a gente tem sempre o poder de escolher aceitar ou não as sugestões que a gente recebe. Claro que, de acordo com a cultura que a gente é criado, de acordo com a família, né, existem figuras que têm mais ou menos autoridade sobre a gente. E é mais fácil ou mais difícil a gente aceitar algumas sugestões do que outras. Então, nesse exemplo do médico, se a pessoa é uma pessoa muito religiosa, talvez ela não vai aceitar tão bem, ela vai aceitar a doença, mas ela não vai ter tanto medo de morrer, ela vai ter uma fé muito grande de que ela pode ser salva daquela doença, porque ela aprendeu que isso é possível através da religião. E aí eu não vou entrar nesse assunto, nessa discussão, mas existe sim a possibilidade de muitas pessoas melhorarem por causa desse tipo de mentalidade, porque elas não aceitam a sugestão de estar doente e às vezes o corpo dela pode passar a trabalhar para melhorar. Mas, enfim, isso não é provado ainda, então não vou aprofundar sobre isso. Mas, então, a hipnose, ela é esse processo de aceitar a sugestão. E aí, então, indo para a prática aqui, se fosse fazer um pré-talk mesmo, né? Como seria para fazer esse pré-talk para poder começar a hipnose?
fazer aqui. Quando a gente vai fazer uma hipnose, a gente explica para a pessoa que hipnose é esse processo automático, que hipnose é só aceitar a sugestão e que a hipnose, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Então, a gente pergunta quais as dúvidas que a pessoa tem. E aí, as principais dúvidas que aparecem. Pode surgir outras também, mas as principais são: e se eu não voltar? Como a gente já falou aqui, né, hipnose é um processo de aceitar a sugestão. Como a pessoa tem total controle e como ela sempre está consciente de todo o processo que vai acontecer, ela não se transporta para nenhum estado alterado de consciência, nenhum ambiente espiritual. Ela se mantém o tempo todo aqui presente, consciente. Então não existe um como não voltar. Talvez a pessoa tenha medo, aquele medo que eu falei no começo lá, de que o hipnotista possa ganhar um ataque e aí ela vai ficar ali hipnotizada para sempre. Isso não acontece, porque quando ela parar de receber sugestão, conscientemente ela vai perceber que tem alguma coisa errada e ela vai voltar ao estado normal. Essa ideia também de que a gente fica inconsciente em hipnose é uma das ideias que às vezes atrapalha o acontecer. Então, por isso que eu gosto das rotinas que a gente faz com olhos abertos, em pé, e a pessoa percebendo todo o processo acontecendo. Porque essa ideia da pessoa ficar inconsciente, ela vem dessas hipnoses feitas de olhos fechados, pela indução formal e tal, que é o que a gente vai aprender aqui também. Mas se a gente usar rotinas antes de olhos abertos, a gente pode dizer para a pessoa, mas ó, tu estava de olho aberto, tu estava vendo o que estava acontecendo, e mesmo assim aconteceu. A hipnose é isso, não tem nada além disso aqui que vai acontecer. A única coisa é que tu fechando os olhos para poder se concentrar um pouco mais e conseguir se engajar em rotinas mais complexas, vamos dizer assim. Além da ideia de ficar inconsciente, vem a ideia também de contar algum segredo, que vem também daquela carga, né, de que hipnose era um controle mental, que a pessoa que hipnotizava a outra tinha um certo poder sobre o sujeito que está sendo hipnotizado. E, na verdade, em hipnose a gente não faz nada que vá contra os nossos valores, que vá contra as nossas crenças, que vá contra os nossos princípios, porque hipnose é uma auto-hipnose. Então, se eu não tiver a vontade para fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Ah, mas eu vi um vídeo onde o cara comia cebola achando que era maçã. Ele estava disposto a fazer aquilo. Se me hipnotizar, eu não vou comer cebola. Pode me dizer que é chocolate, pode me dizer que é qualquer coisa, eu não vou comer. Porque eu odeio cebola e o meu próprio inconsciente vai saber que aquilo é uma cebola e ele não vai aceitar a sugestão. Porque eu não vou conseguir me engajar. Eu preciso me engajar em fazer aquela sugestão se tornar real. Eu preciso seguir a sugestão até ela se tornar real. Como eu sei que se trata de algo que eu não gosto, eu não vou me engajar na sugestão e aquilo não vai se tornar real para mim. Então, se a pessoa não, se ela tem um segredo e ela não quer contar para ninguém, tu pode tentar fazer ela contar. Mas na hora que o inconsciente dela, o sistema 1 perceber isso acontecendo, ele não vai permitir. É a mesma coisa se tu tá dirigindo, tu tá distraído e tu tá ouvindo música, tá lá bem à vontade e tal, dirigindo, aí daqui a pouco atravessa um cachorro na tua frente. Tu, na hora, tu volta toda a tua atenção ali para a direção e tu freia e tu desvia e tu faz o que for preciso. Vai ter o sistema 1 agindo para ser mais rápido, né? Porque é muito mais rápido tu ter uma reação espontânea de frear ou de desviar do que tu pensar no que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a atenção do sistema 2 vai vir também ali para analisar o que aconteceu.
porque a tua vida foi colocada em risco. E é isso que acontece em hipnose. Tu pode estar lá distraído, tá brincando na sugestão que for. Se uma pessoa perguntar algo que vai ir contra os teus princípios, que vai ferir a tua sobrevivência de alguma forma, tua atenção toda vai voltar para aquilo e tu vai perceber que tem alguma coisa errada. Tu tá sendo hipnotizado, alguém pede a tua senha do cartão, tua atenção vai vir para ali porque vai perceber que tem alguma coisa errada. Então, não existe fazer nada que tu não queira em hipnose. Não existe contar segredo em hipnose. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu vou repetir isso várias vezes até vocês entenderem. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Por isso que hoje de tarde, quando eu passei os áudios, eu disse: não aceitem desafios. Porque se a pessoa quer te desafiar, se ela quer não conseguir ser hipnotizada, ela vai conseguir, porque é ela que tem que seguir a sugestão, é ela que tem que se engajar. Se ela não seguir a sugestão, não vai acontecer. É muito difícil. Antigamente, há 3 anos atrás, quando a gente começou a estudar hipnose, eu acho que o Vini é dessa época também, muito a questão de não hipnotizar pessoas da família, porque a gente não tinha autoridade. A gente sempre ouvia muito essa questão da autoridade antigamente. Agora a gente sabe que não precisa mais tanta autoridade, já porque a hipnose é um processo de auto-hipnose, então se o outro se engajar, não precisa de autoridade. Hoje mesmo, às vezes, quando eu faço umas brincadeiras, até a Sofia, minha filha, que tem 5 anos, consegue me fazer esquecer meu nome, perder minha voz. Por quê? Porque eu me engajo na brincadeira. Eu faço acontecer. Então, quando a gente começou a estudar hipnose, era muito falado essa história de tu não começar hipnotizando pessoas da família, porque tu não tem essa autoridade como hipnotista. Tipo, para tua mãe, tu é o filho dela. Para o teu irmão, tu é o irmão. Tu não é um hipnotista. Tu não tem... A gente ouvia falar a roupa do mago, né? Aquela tua vestimenta, aquela postura de hipnotista. Mas eu acredito que não, que dá para te começar assim pela família. Eu comecei na época com a primeira pessoa que eu hipnotizei foi minha ex-esposa. Por quê? Porque se tu souber explicar bem como é o processo, se a pessoa tiver interesse mesmo em ser hipnotizada, ela vai conseguir ser hipnotizada. Não importa tanto se tu é irmão, se tu é filho, se tu é marido ou o que seja. Mas, se for uma pessoa que já tem essa ideia de que é besteira, e que já te diz assim, quero ver tu conseguir me hipnotizar, tu vai precisar fazer um processo maior de pré-talk com ela, vai ter que explicar tudo para ela, como funciona, para ela poder entender, então, e acreditar que ela pode fazer isso por ela mesma, e aí, então, tu vai conseguir hipnotizar ela. Mas tem pessoas que não vai conseguir também, porque elas não vão conseguir se engajar. Mas quando isso acontece, gente, aí não é problema de você, é problema da pessoa, é a pessoa que não seguiu a sugestão o suficiente. Tá? Eu quero ver aqui, eu estou olhando no e-book, eu quero ver algumas. Acho que os principais medos da hipnose é isso: contar segredo. O não voltar também, gente, está ligado à ideia de regressão. Regressão é uma técnica usada em terapia. Hipnose não é sinônimo de regressão. Regressão é uma coisa que tu pode fazer dentro de hipnose, mas não quer dizer que precisa. Gente, quem está assistindo aí, me manda dúvidas.
Isso é algo que você tem que fazer no pré-talk também, tá? Vocês explicam o que é hipnose, aí vocês explicam o que não é hipnose, que são esses mitos, e aí no final perguntam se a pessoa tem alguma dúvida ainda, tá? Porque aqui a gente está pressupondo os principais medos, mas existem, às vezes, outros medos que a gente não tem nem ideia que está passando na cabeça da pessoa. Então, depois que tu faz o pré-talk, que tu explica que hipnose é um processo automático, que naturalmente a gente já faz isso, que a gente faz isso para economizar energia, e que a gente consegue usar isso para criar toda essa para criar toda essa diversão ali do entretenimento e tal. E aí depois tu explica os principais mitos, que é a questão de contar segredo, de não voltar, de ficar inconsciente. Aí tu pergunta, existe mais alguma coisa que tu gostaria de perguntar? Entendeu direitinho? Está disposto a entrar em hipnose agora? Sempre também pedindo a autorização da pessoa e pedindo o engajamento dela. Vini, fala aí. Quero saber do teu pré-talk também. O que tu acha que falta eu falar aí pro pessoal, que falta eu explicar para eles, que vai ajudar eles a ter um pré-talk melhor? Vestir a capa do mago. É isso aí com confiança, gente. Quando a gente fala em vestir a capa do mago, é que tu tem que ir com confiança. Tu tem que saber que tu tá ali para fazer isso e que tu vai fazer, entendeu? Se tu tiver dúvida de que tu vai conseguir hipnotizar, se tu chegar já demonstrando medo, demonstrando que tu tá preocupado se vai conseguir hipnotizar ou não, o próprio sistema da outra pessoa já vai acender um sinal de alerta. O inconsciente da outra pessoa vai perceber que tu não tá tão certo daquilo que tu tá falando e que tu tá fazendo. E aí esse sistema que visa sempre proteger a pessoa, visa sempre cuidar da sobrevivência da pessoa, não vai querer engajar, não vai querer seguir a sugestão. E aí a pessoa, às vezes, ela está disposta, ela está querendo mesmo ser hipnotizada, mas ela não consegue seguir a instrução, fazer a sugestão ser automatizada, porque automaticamente ela está se protegendo. Tá? Mais alguma coisa? Então, assim, como eu falei hoje de tarde lá no grupo, volto a dizer aqui, o meu desafio para vocês até amanhã, e agora vocês já viram aqui como fazer o pré-talk, é vocês encontrar alguém para ser hipnotizado essa semana, tá? Eu tô vendo se eu encontro alguém para fazer uma live comigo, que daí eu quero hipnotizar. Eu tô vendo até, pode ser online, porque a hipnose, como eu disse aqui, é um processo natural, é um processo que vem mais do engajamento da outra pessoa do que de ti mesmo, então ela pode ser feita de qualquer lugar, pode ser feita online, pode ser feito pelo computador.
Então, eu estou vendo se eu encontro alguém para fazer hipnose, que aí eu quero, enquanto eu hipnotizo, eu vou explicando passo a passo para vocês do que eu estou fazendo, sendo online ou sendo presencialmente, tá? Mas eu quero que vocês encontrem alguém que vocês vão hipnotizar essa semana. Eu quero ver vocês hipnotizando e quero ver vocês filmando isso e postando e me mandando que vocês vão ter que sair essa semana daqui hipnotizando, tá? Então, meu desafio é até amanhã vocês encontrar alguém para pelo menos começar o pré-talk. Então, pelo que eu expliquei aqui, pelo que está lá no e-book, já dá para vocês pelo menos começar a conversar, começar o pré-talk com alguém, e aí se surgir alguma dúvida, é só colocar lá no grupo que eu respondo na hora. Se eu tiver online, eu já respondo na hora para não dar nem muito tempo da pessoa perceber que tu tá com aquela dúvida. Não perder a capa do mago, como diz o Vini. É, a gente tem que estar sempre com a capa do mago na hora de hipnotizar. E vou colocar um desafio extra, vou melhorar esse desafio. Então, além da pessoa que vocês vão hipnotizar, eu quero que vocês dêem um jeito de, quando estiver conversando com mais pessoas, como eu falei lá no grupo, essa semana vocês vão ser os chatos da hipnose. Vocês têm que dar um jeito de começar a conversa, de entrar com hipnose na conversa para praticar o pré-talk. Porque o pré-talk, ele tem que vir natural. E quanto mais vocês fizerem ele, mais fácil vai ser de explicar. E como eu disse no início da live, o pré-talk é o ponto mais importante da hipnose. Se não tiver bem explicado, se a pessoa tiver com dúvida, ela não vai entrar em hipnose. Se ela achar que quando tu disser durma, o olho dela vai fechar sozinho e ela vai entrar num transe, quando isso não acontecer, ela não vai entrar, ela vai ficar com dúvidas sobre se tu sabe o que tu está fazendo ou não. Isso vai atrapalhar ela de entrar em hipnose de novo contigo. Tu vai perder a capa do mago que a gente falou ali, tá? Então ela tem que saber que quando tu disser durma, ela vai fechar os olhos e ela vai se sugestionar, vai fazer ela ir naturalmente para a hipnose. E que não é isso que vai acontecer, tá? Lá na frente, como a gente vai ver essa semana nas induções, tem a indução que é a indução de Dave Elman. Nessa indução, a primeira parte que se faz é a pessoa colar os olhos. Então, ela fecha os olhos e tu vai sugestionando ela para deixar os olhos mais pesados e desligados, até que ela consiga tentar abrir os olhos e não conseguir. Se tu não tiver feito o pré-talk com ela, para ela entender que ela precisa fazer esses olhos não abrir, ela vai abrir e vai te dizer não funcionou. Mas não é culpa dela, é porque tu não explicou para ela que a hipnose vem dela e não de ti, entendeu? Então, por isso é importante praticar bastante esse pré-talk. Depois que vocês tiverem craques no pré-talk, vai ser automático, gente. Depois que a pessoa entende o que é hipnose, depois que o pré-talk já está automático, vai pedir para ela colocar a mão numa mesa e tu vai sugestionando ela que aquela mão vai ficando pesada e que a mesa está vindo contra a mão e que ela pode imaginar uma cola escorrendo entre os dedos dela e essa cola vai ficando mais grudada e forte. Em algum momento ela vai tentar tirar a mão e não vai conseguir. E isso vai acontecer. Falando só assim como eu falei agora. Não tem nada de especial. Hipnose é só isso. Só que o pré-talk tem que estar bem feito. A pessoa tem que saber que essa mão só vai colar na mesa se ela imaginar tudo isso que eu falei, se ela sentir tudo isso que eu falei, se ela fizer tudo isso acontecer. Se ela imaginar o suficiente para isso acontecer. Mas precisa do pré-talk. Tá? Então eu vou encerrar a live.
Para quem estava aqui online comigo, muito obrigado. Espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro. Se não ficou, pode me perguntar no grupo. E para quem vai assistir gravado depois também. Mesma coisa, mesmos desafios. E se alguém quiser postar lá no Instagram, que estava aqui, me ajuda bastante, tá? Um abraço, boa noite para todos vocês.